Pode já ficar aberto do versículo 20 ao 26. E diz a palavra do Senhor o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Vamos ficar neste bocadinho, a palavra está ali, a palavra está nos vossos ouvidos, espero eu, e que venha a fazer um efeito no vosso e no meu coração, porque isso é o mais importante, é que a palavra de Deus seja viva em nós. Amém? O Verbo fez-se carne, a palavra de Deus fez-se vida, através de Jesus. E ela vem para habitar em cada um de nós. Nós, quando dizemos que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e isso significa que Ele passa a viver em nós. Deixamos de ser nós próprios e passa a ser Ele em nós. Jesus estava muito preocupado nesta hora, e Ele já sabia para o que ia, não é? Contudo, Ele está muito preocupado por, diz a palavra de Deus no 20, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Não só por aqueles daquela altura, mas também por nós hoje. Por toda uma eternidade de pessoas que vão ao longo dos tempos passando, escutando a palavra, convertendo-se, arrependendo-se dos maus caminhos, voltando-se para a cruz. E a vontade de Jesus é que todas essas pessoas que escutam, todas essas pessoas que aceitam, que haja realmente uma conversão, que não haja um convencimento, que não haja uma emoção, que não haja algo passageiro, mas que haja realmente uma conversão. A conversão que começa por arrepender-se dos maus caminhos, uma conversão que começa por realmente conhecer a Cristo como autor e consumador de uma fé que não existia na nossa vida, que passa a existir, e que nós possamos começar a dizer que por Cristo eu consigo, por Cristo eu vou alcançar, porque Ele é a porta, porque Ele é o caminho. E não só isso, mas também que todos aqueles que conheçam ao Senhor sejam um corpo. E nós agora ficamos a olhar, o nosso irmão Luís tem compartido nestas últimas prédicas dele acerca da comunidade, não é? Acerca de um corpo, acerca de um grupo de pessoas, de homens e mulheres, uns mais jovens, outros com mais idade, que formam um corpo, que formam uma comunidade, que todos são úteis, que todos têm a sua utilidade no corpo. Uma utilidade, podemos dizer, maior, outros poderão ser uma utilidade menor, mas todos são úteis no corpo. Mas há um problema aqui, é que nenhum é cabeça. A cabeça é? Amém? Conhecem a matéria. A cabeça é Cristo. Mas nós, muitas vezes, tomamos decisões, nós muitas vezes falamos de uma forma, nós muitas vezes tomamos determinadas atitudes que até parece que somos cabeça. Ou queremos ocupar o lugar de cabeça. Ou não reparamos sequer que estamos a tomar essa atitude, mas o que é facto é que estamos a fazer algo que não nos corresponde. Jesus fez precisamente ao contrário. Jesus, que é a cabeça, fez-se corpo. Juntou-se ao corpo. Exemplificou através de atitudes. Muitos escreveram acerca de Jesus. Jesus nunca escreveu nada. Eu que conheço alguma escritura da Bíblia, feita por Jesus Cristo, fala a palavra de Deus que ele se arrabiscou na terra quando lhe levaram a mulher adúltera. Ele estava a se arrabiscar na terra. É a única inscrição que está na palavra de Deus que eu conheço, onde diz que Jesus escreveu alguma coisa. Jesus estava a exemplificar o que é ser um membro no corpo. E ele diz na sua palavra que no corpo há amigos. Porque ele dizia assim que o servo não sabe o que o seu senhor quer, mas ele quer que nós saibamos o que ele quer. Então ele diz que é nosso amigo. Então ele quer exemplificar que no corpo tem que haver uma amizade, tem que haver uma entreajuda.
Tem que haver uma comunhão. É isso que deixa Jesus preocupado. Porque nós vamos lendo e vamos ver que Jesus chega a uma conclusão onde demonstra que pela unidade é que muitos outros vão chegar à conversão, vão chegar a querer ser como aqueles. Nós temos um testemunho. Quando estamos aqui que servimos ao Senhor, que já aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, estamos aqui vários, não é? Então nós temos essa responsabilidade de demonstrar aos que ainda não conhecem que é bom servir ao Senhor. Porque é bom servir ao Senhor. Amém? Não sei se já o experimentaste, o quão bom ou quão agradável é servir ao Senhor. E a palavra de Deus também diz quão bom é e quão agradável é que os irmãos vivam em... Fantástico. Como nós conhecemos bem as Escrituras. Então, faz falta passar da letra à... Excelente. Estamos cá. Passar da letra à prática. Uma palavra que Jesus preocupou-se bastante. Porque ele sabia que era por aí, pela prática da palavra de Deus, que outros se iam arrepender dos seus maus caminhos. Que outros iam realmente querer ser assim. Uma das situações onde muitas pessoas, ou algumas pessoas, se convertem é através de um testemunho de alguém. Por exemplo, nós vivemos numa instituição onde vêm pessoas das mais diversas formas de vida, e formas de vida algumas bastante degradadas, e chegam e dizem, eu era assim, eu era assado, eu fazia isto, eu fazia aquilo, e pelo amor de Jesus, que me trouxe à sua casa, hoje deixei de o fazer, hoje sou uma nova pessoa. E isso traz curiosidade a outras pessoas que estão a passar momentos menos bons na sua vida. E eles questionam se aquela pessoa, se aquele rapaz, se aquela senhora está a dizer que num passado fez isto, aquilo e aquilo outro e agora é assim, eu também quero ser assim. Agora, se nós nas nossas obras, se nós nas nossas atitudes, se nós na nossa forma de estar na vida, se nós no nosso ambiente corporativo, ambiente de membros de um corpo, se não damos um exemplo de que é melhor viver assim do que no passado, as pessoas não vão querer ser novos. As pessoas não se vão interessar muito em que aconteça qualquer coisa por intermédio de Cristo nas suas vidas. Em contrapartida, se demonstrarmos isso, pois vão querer de certeza. Amém? Continuamos a ler e então, no 24 ao 26, diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Quando isso acontece na nossa vida, coisa boa aconteceu. Porque o nosso testemunho, porque a nossa forma de estar, porque o nosso exemplo vai aconchegar os demais. Somos membros de um corpo. É engraçado, não é? Que olhamos uns aos outros e vemos que corpo tão grande e formado por pessoas tão diversas. E até nas idades, não é? Jovenzitos, pessoas já com mais idade, pessoas já com uma idade avançada. Todos membros de um corpo, todos confessamos que somos filhos de Deus. Todos dizemos que servimos ao Senhor. Não estão todos com as mesmas capacidades físicas, por exemplo. Há pessoas que, por problemas de saúde, por problemas de idade, por problemas do que seja, não têm as mesmas capacidades que outros, mas são membros do corpo. Quando nós temos uma infecção em algum membro do nosso corpo, uma infecção, cortamos-nos e em vez de curarmos bem aquilo infecta. Dá um mal-estar tremendo. Amém? Aquilo fica inflamado, fica feio, começa a ganhar pus. Aquilo provoca febres, provoca mal-estar. Todo o corpo sofre, às vezes por causa que o dedo mindinho levou um corte, que não foi bem curado. O corpo muitas vezes sofre porque um membro está a sofrer.
porque um membro está a passar uma fase menos boa. Todo o corpo sofre. Então todo o corpo tem que se restaurar para que esse membro fique bom. Quando nos cortamos e isso acontece e gangrena e ganha pus, o que é que temos que fazer? Temos que tomar um antibiótico. Um antibiótico que não é deitado localmente no lenho que fizemos. É ingerido normalmente pela boca ou intravenoso. E esse antibiótico vai curar toda a enfermidade que se alastrou no corpo, que deu todo esse mal-estar, que deu todas essas febres. Então nós devemos estar mais atentos aos membros do corpo, que realmente possam estar a passar uma fase menos boa. Porque nós somos um corpo, não somos vários corpos. E nunca, por motivo algum, seremos cabeça para tomarmos decisões, para dizermos, este não presta, este é um estorvo, este não sabe fazer nada de jeito. Nunca, por motivo algum. Se Deus junta, quem somos nós para espalhar? Se Deus abre, quem somos nós para fechar? Se Deus permite, quem somos nós para dizer não? Amém? Efésios 4. Antes de continuar com a pregação, eu quero dizer que esta palavra, em primeiro lugar, é para mim. A palavra não é para a congregação, é para todos nós. Porque eu não sou cabeça, eu também sou membro do corpo. E padeço das mesmas aflições e das mesmas necessidades que vós. Então a palavra vem fazer um efeito em mim e em vós. E é bom que faça esse efeito. É bom que a palavra de Deus muitas vezes seja esse antibiótico. É bom que a palavra de Deus muitas vezes seja isso que venha trazer cura à nossa vida. Amém? Porque isto é uma igreja fértil. Porque isto é uma igreja disposta a parir todos os dias. Novos membros, novos homens, novas mulheres aceitam ao Senhor diariamente. Porquê? Porque é uma igreja onde há um caminho que conduz à salvação. O caminho é Jesus. E quando se fala num Jesus vivo, como o irmão orava há bocado, não estamos num funeral, mas estamos num dia de glória, num dia de gozo, num dia de alegria, porque Jesus não está morto. Jesus está vivo. E ele, nesta altura, onde nós estávamos a ler no Evangelho de João, ele, nesta altura, ele já sabia que ia à cruz. Ele não estava muito preocupado com essa situação. Ele estava mais preocupado com o que ia ficar. Ele estava mais preocupado com o que já tinha deixado. E queria que houvesse uma continuidade do que ele já tinha deixado. E nós somos essa continuidade. 2000 anos depois, nós somos a continuidade do que Jesus deixou. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e para... Então esta igreja não está morta, esta igreja não está fria, esta igreja não está acabada, esta igreja poderá, porventura, ter algum membro com um golpezito. Esta igreja pode, porventura, ter algum membro já mais velhote, já com menos capacidades para subir uma escada. Esta igreja pode já ter inúmeras situações de doença. Mas esta igreja continua a ser um grupo de homens e de mulheres que fazem parte de um corpo, do qual o cabeça é. E ele mostrou-nos tudo, deu-nos tudo. Formou tudo para que as coisas aconteçam bem. Então, se muitas vezes não o acontece, há que refletir. Há que ter um momento de oração. Não é preciso ser no culto de domingo, nem no culto principal, nem no culto onde a Assembleia dos Santos esteja repleta, onde haja gente sentada nas janelas. O jovem Eutico, para ouvir Paulo, teve que se sentar numa janela, mas Paulo demorou bastante tempo a pregar, ele caiu de costas. Adormeceu com a pregação. Muitas vezes nós adormecemos com a pregação. Nós muitas vezes adormecemos com o diariamente escutarmos a palavra de Deus e pensamos que já sabemos tudo. E podemos cair para trás. E lá está mais um membro doente, mais um membro que se magoou. Todo o corpo vai padecer disso. Mas nenhum pode dizer, não presta. Nenhum pode dizer, chega para lá. Não. Há que haver uma forma. Há que haver uma forma. E a forma é chegar-nos mais a Deus, no tempo que se chama hoje. Há que nos chegarmos mais a Ele e conversar mais com Ele, desabafar mais com Ele. É giro quando vemos algum casalito que se apaixona, rapaz e rapariga, aquela é uma troca de olhares, passa a troca de bilhetes, não é? Pelo menos aqui
começa com um piscar de olhos, de caminho, olha, entregas-me o bip, não é? Agora não, agora com as mensagens e com tudo já não é preciso bips. Mas vê-se o carinho que há entre ambos, o desejo que há entre ambos de um dia estar juntos. O amor da Igreja por Cristo deve ser igual ao amor de Cristo pela Igreja. Um desejo de estar juntos. Um desejo de ser realmente pertencentes do corpo, e isso nos dá imenso prazer em sermos pertencentes ao corpo do qual o cabeça é Jesus Cristo. E quando realmente isso acontece, nós sofremos com os que sofrem, nós rimos com os que riem, nós oramos por aqueles que necessitam de oração, nós aceitamos a oração que os outros fazem por nós. E há uma comunhão. Há uma comunhão. E Jesus se agrada disso. E Jesus vê, e eu deixei um legado que outros estão a levar à risca. Amém? Em Efésios 4, do 12 ao 16, diz a palavra de Deus o seguinte: queremos o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Nesta parte da pregação há um sentir de unidade, um sentir de ajustamento e um sentir de cooperação. Através dessa unidade há uma cooperação. Para quê? Para que as coisas se vão ajustando cada vez melhor, para que o fruto, para que a obra saia cada vez mais perfeita. E é necessário que isso aconteça. Não vale muito a pena estar com chocarriças, estar com falatórios inúteis, estar com julgamentos que para nada se aproveita. Faz falta é meter mãos à obra. E se é necessário tu fazeres o dobro porque o outro pouco faz, pois faz. Faz. Porque se é necessário ir a algum lado, a palavra de Deus diz que alguém irá. Se este não for, vai aquele. Se não for aquele, vai o outro. É necessário ir ali, alguém irá. É necessário fazer, alguém fará. E enquanto tivermos esse sentir na nossa vida, pois coisas boas continuarão a acontecer, porque há sempre alguém que vai. As adversidades são muitas, as dificuldades são muitas, mas nós muitas vezes fazemos o deserto maior do que ele é. Nós muitas vezes provocamos que em vez de seguir um trajeto a direito e ultrapassemos o deserto de uma forma mais rápida, andamos às voltas. Como o povo andou às voltas, perdido, e demorou 40 anos a entrar na Terra Prometida. Por julgamentos, por divisões, por queixas, por isto, por aquilo, por uma série de requisitos que não tinham nada a ver com aquilo que Deus mandava dizer através de Moisés, andaram perdidos, andaram à deriva. E muitas vezes nós fazemos o deserto muito mais comprido do que ele é, porque andamos à deriva, andamos com a nossa mentalidade, andamos a querer ser o cabeça, andamos a querer nós tomar a decisão, andamos nós cheios de questões. E o resultado demora a vir. Claro que demora. Deus é um Deus de resultados. Deus põe nas nossas mãos resultados, mas no seu tempo. Não é no nosso tempo. Os nossos tempos muitas vezes querem que sejam abreviados. Quanto mais rápido, melhor. Não é? Nós sofremos muitas vezes uma penalidade na nossa vida e olhamos para essa penalidade, olhamos para esse sofrimento e vivemos tão fechados nele que não reparamos que outros sofrem as mesmas ou penalidades ainda maiores e que pertencem ao corpo também. E vivemos um bocadinho ofuscados, um bocadinho presos a essas penalidades. Há que ultrapassar. Há que ultrapassar como? Na unidade. Porque muitas vezes nós pensamos que o drama é muito grande, mas com a ajuda de irmãos, com a ajuda de uma oração, com a ajuda de uma convivência, nós vamos ver que afinal
nem era tão grave assim, nem era tão difícil assim, e que afinal até tínhamos irmãos e irmãs que nos apoiaram a ultrapassar. Mas para isso é necessário que haja unidade. Se há um corpo, mas que não está unido, há uma doença degenerativa chamada Parkinson. Eu, por acaso, lá onde estou agora, em Évora, tenho uma senhora que sofre dessa doença, e na família também já tive uma tia, e vê-se que a pessoa não tem controle nos seus membros e anda toda desengonçada, não consegue. E eu imagino o que irá na cabeça daquela senhora por não conseguir dominar os seus membros e não deixar que andem todos desengonçados. A senhora às vezes parece que está a dançar, está ali toda a abanar-se. E muitas vezes o corpo de Cristo está assim, está um bocadinho desengonçado. Porquê? Porque está com alguma doença degenerativa e como não está ajustado, como não está um corpo unificado, como o pé queria ser cabeça, o braço queria ser perna, o dedo queria ser nariz, pois aquilo não está a funcionar muito bem. Então é melhor que andemos um bocadinho para trás, é melhor que retrocedamos um bocadinho, porque se subimos a escada muito depressa e mais vale parar um bocadinho, se necessário descer 1 ou 2 degraus, subir com mais calma, mas subir com firmeza, do que chegar lá em cima e aquilo que tínhamos para fazer não conseguimos porque estamos sem fogo. Somos um corpo, então chora com os que choram, ri com os que riem. Venham ao culto fazer uma festa, não venham a um culto fazer um enterro. Venham ao culto glorificar a Deus, porque Deus permitiu que mais um dia, que mais uma semana, que mais um mês, que mais um ano, tu vivesses de uma nova forma, uma forma que tu nem sequer estavas à espera, uma forma que Deus permitiu que acontecesse na tua vida e que fez de ti um novo homem, uma nova mulher. Aquele testemunho que tu deste há meia dúzia de meses ou há meia dúzia de anos atrás é vivo hoje, é igual hoje. Conseguimos dizer novamente, eu em Cristo sou vitorioso, eu em Cristo tenho uma nova vida, eu em Cristo consegui inúmeras coisas, eu em Cristo reconciliei-me com a minha família, eu em Cristo libertei-me de muitos problemas judiciais que tinha, eu em Cristo fui liberto de uma vida de dependência de drogas, de uma vida de dependência de álcool, eu em Cristo reconciliei o meu casamento, eu em Cristo fiz inúmeras coisas que eu sozinho durante anos nunca fiz. E que isso não seja um testemunho de há 5 anos atrás, que isso seja o testemunho de hoje, e que hoje venhas com a mesma vida, com o mesmo gozo, mais velhote, mas com o mesmo gozo dizer o Senhor me ama de uma maneira tremenda. E o Senhor nos ama de uma maneira tremenda. Vê a atenção que Ele tem com cada um de nós. Olha a tua vida, faz uma retrospectiva, faz uma análise destes últimos tempos e vê o quão carinhoso tem sido o Senhor contigo. E nós, como é que temos sido com Ele? Será que lhe demos um 10% desse carinho que Ele deu a nós? Será que fomos realmente esse membro do corpo bem ajustado? Será que fomos em busca daquele que se perdeu? Será que quando vimos alguém numa cama doente fomos orar por ele? Será? Ou estávamos muito atarefados? Ou não reparamos? Um dia, quando o Senhor venha na sua glória, a buscar os que são seus, Ele porá uns à esquerda e outros à direita. E vai pôr à direita, diz, vinde benditos do meu Pai, porque tive fome, tive sede e por aí fora, não é? E a outros diz, não te conheço, aparta-te de mim, tu que praticas iniquidade. Ah, mas eu já fiz. Pois, aquilo que tu fizeste eu não reparei. Reparei que vi gente com fome ao pé de ti e nem uma carcaça dura de uma semana lhe deste. Reparei que vi gente ao pé de ti com frio e nem uma manta, nem um casaquito. Isso reparei. Vai ser complicado nessa hora, se ouvirmos isso. Amém? Agora, se em contrapartida sentimos paz no nosso coração, de que somos esse membro do corpo, capaz e capacitado para fazer aquilo que vem, e deixar-nos tanto de julgamentos. E se o irmão não fez, faz tu. Porque é necessário é que se faça.
Aquele que está com frio necessita de aquecimento. Se é A, se é B, se é C que lhe leva a manta, isso não importa muito. Importa é que o rapaz ou a rapariga deixe de ter frio. E isso é para que serve o corpo. Se não for o braço esquerdo a levar, que lhe leve o braço direito. Mas é necessário que a pessoa deixe de ter frio. Agora, deixamos-nos de mesquinices dizer que o outro tinha que levar e não levou. Não, não vou ele, leva tu. E a coisa funciona melhor. Sofrer com a dor do próximo. Nós muitas vezes reparamos que já nem nos dói nada. Quando sofremos com a dor dos outros. Quando sofremos a penalidade dos outros. Reparamos que na nossa vida, afinal, aquilo que parecia ser uma grande dor, era só uma coisita miúda. Era coisa que passava com uma aspirina ou duas. Nós podemos, muitas vezes, no nosso dia-a-dia, deitar as mãos abaixo. Uma coisa te garanto, irmão, irmã, amigo. Jesus nunca deitou a mão abaixo. Por isso Ele é perfeito. Nós, nas nossas imperfeições, se realmente somos homens e mulheres de fé, esses momentos vão vir de deitar as mãos abaixo, mas logo Ele vai ajudar-nos a erguê-las. Porque Ele vai utilizar irmãos, vai utilizar irmãs para te ajudar a erguer as tuas mãos. Para te ajudar a seguir em frente. Eu posso dizer na minha própria vida que isso já aconteceu várias vezes. Eu posso dizer na minha vida que eu amo ao Senhor porque ao longo dos tempos tenho tido irmãos e irmãs ao meu lado. Sem muitas palavras, daquelas palavras muito enfeitadas, sabes que a gente nem percebe nada do que estão a dizer. Pessoas já com muita instrução, já com cursos universitários. Não sei se já ouviste um médico a falar para outro médico, eles utilizam uns dialetos, tu ficas ali com cara de parvo, olhar para eles. Já tive irmãos ao pé de mim que não utilizam nenhuma dessas palavras, mas o pouco que dizem e só o facto de estarem presentes faz com que sirvamos juntos ao Senhor, porque somos membros de um corpo. Amém? Tu és meu irmão em Cristo, tu és minha irmã em Cristo, então somos membros do mesmo corpo. Se em algum momento te sentes só, vê que és membro de um corpo, então junta-te aos teus irmãos, porque os teus irmãos estão para sofrer contigo. Estás alegre, canta louvores. Estás triste, ora, mas não deixes de te juntar ao corpo. Não te sintas só, não te sintas deslocado. O diabo vem muitas vezes trazer essas tramóias à vida das pessoas. Que tu és daqui, que tu não vales, que tu vais ser sempre a mesma coisa. O diabo muitas vezes traz essas teorias à vida das pessoas. Não, gente, não. Aquilo que Deus junta, homem algum espalha. Muitas vezes o diabo quer espalhar e utiliza homens para espalhar, mas isso é palha, isso é restolho. Isso vem um dia de vento mais forte e vai tudo. Junta-te ao Senhor, junta-te aos irmãos e procura que a vida te corra de bem, que a vida te proporcione muitas vezes coisas que tu não estavas à espera, mas que depois quando olhas vês e dizes glória a Deus. E consegues chegar a uma reunião, consegues chegar a um lugar e consegues dizer eu consegui, porque confiei no Senhor e confiei nos irmãos. Porque é muito fácil dizer que confiamos no Senhor, mas se desconfiamos dos irmãos, é fácil nós dizermos que confiamos no Senhor, mas se desconfiamos daqueles que são membros de um corpo, mau assunto. Alguma coisa está errada. Alguma doença está para vir, se é que ainda não veio. Do 12 ao 16, em Efésios 4, na mesma, e estamos quase a terminar, diz a palavra de Deus o seguinte. Já tínhamos lido, não é? No 4, do 1 ao 3, é que diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis, como é digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? E este segundo versículo, quando fala
de andarmos em humildade e mansidão e com longanimidade. A longanimidade é um dos frutos do Espírito Santo tremendo. Tremendo. Porque a longanimidade significa perdoar, mas não só perdoar, como apagar essa mágoa. Ou seja, tu perdoas alguma coisa de errado que alguém fez contra ti, mas não andas sempre a remoer naquilo, porque senão não perdoaste. A longanimidade faz com que nos esqueçamos, pura e simplesmente, daquilo que A ou B fez de menos bom. E deve haver esse fruto. Eu digo nós porque é muito comum nós dizermos, nós falarmos de um fruto do Espírito que é o domínio próprio, não é? E queremos muito esse domínio próprio, mas se nós não formos longânimos, nunca vamos ter domínio próprio. Se esse fruto do Espírito na nossa vida, de perdoar e apagar essa falha que A ou B teve connosco, nós nunca vamos ter domínio próprio, porque essa faúlha, essa chamazita de estar sempre com essa pedra no sapato, sempre com essa pedra, mas tu há X anos fizeste-me isto e tal. Nunca vai acontecer uma coisa nova na nossa vida. Então, nessa humildade, nessa mansidão, diz depois com longanimidade e diz, suportando-vos uns aos outros em amor. É fantástico quando nós podemos dizer suportarmos-nos. Quer dizer que as divergências serão evidentes, que há divergências. Por isso a palavra de Deus não diz amai, não, que suportai-vos nessas divergências. Mas toma cuidado com a tua língua. Toma cuidado com o teu coração. Para que muitas vezes não digas coisas das quais te possas vir a arrepender. Para que muitas vezes não saiam coisas do nosso coração através da nossa boca que vai prejudicar aqueles que te escutam. Que vai demonstrar que, mas afinal aquela pessoa, já fala assim. Toma cuidado. Suporta, mas suporta em amor. Foi uma fase, dá a volta. E procura depois da poeira acalmar, procura então uma conversa, um diálogo, um acerto de contas, mas já de uma forma pacífica, sem ficar com dardos, sem ficar todo chateado, todo inflamado, sem ficar com muitas pedras na mão já para atirar. É engraçado quando esta gente que ia levar a mulher adúltera, né, eles iam dispostos todos a apedrejá-la. Se calhar alguns já iam prevenidos. Diz que a começar pelos mais velhos começaram todos a virar costas. Quando Jesus lhe diz aquele que não tiver pecado, né, nós muitas vezes acontece isso, esquecemos-nos. E para terminar, Hebreus 13. De 1 em diante. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Nós não sabemos quem temos nas nossas portas, muitas vezes. Porque o que é que nós pensamos acerca de um anjo? Qual é a fisionomia, o aspecto físico de um anjo? Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para cada um para a sua maneira de viver. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aqui este versículo, quando diz o 6, assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Gente, o homem que não conhece ao Senhor, porque o homem que conhece ao Senhor tem a obrigação de fazer o bem. Porque a palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Já repararam nisso? Diz a palavra de Deus, não sou eu que estou a dizer. Eu não estou a inventar um evangelho novo.
Os arqueólogos, os estudantes da Bíblia e disto e daquilo, procuram agora evangelhos novos, coisas que venham a contradizer, coisas que venham a pôr Jesus no vitupério, muitas outras coisas procuram. Eu procuro basear-me no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, quando diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Gente, não fujas dos homens e das mulheres que falam do nome de Jesus e que mostram na sua conduta que amam o Senhor. Desses não precisas de fugir. Foges dos que vivem noutras doutrinas. Foges dos que levam a outros caminhos e outras vidas. Agora daqueles que confiam no Senhor. A palavra de Deus diz no 7, lembra-te dos teus pastores, que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Imita a fé daqueles que realmente levam uma conduta santa. Porque nós temos olhos, eu olho para aqui na igreja, alguns de nós já usamos umas cangalhasitas, uns com umas lentes mais grossas, outros nem tanto, mas não está aqui nenhum invisual. Todos nós vemos aqueles que nos ministram a palavra de Deus, todos nós vemos o seu comportamento no dia a dia. Imita aqueles que têm realmente um comportamento santo, que não são perfeitos, mas que não amam o pecado. Que se arrependem a cada dia dos seus maus caminhos e se voltam para a cruz. Não precisam de vir a um culto, não precisam de um chamado para se ajoelharem diante de Deus, chorarem lágrimas vivas e dizerem: Pai, perdoa-me porque pequei. Ajuda-me a não pecar. Eu quero ser salvo, mas também quero que aqueles que me seguem cheguem ao conhecimento da verdade. Imita essa gente e não te vais arrepender. Não te vais arrepender. Nunca. Por motivo algum. A palavra de Deus, quando nos diz não te estribes no teu próprio entendimento, fala realmente isso. Que devemos pôr os olhos naqueles que realmente buscam ao Senhor. Buscam ao Senhor de uma forma santa. Buscam ao Senhor de uma forma fervorosa. Buscam ao Senhor de uma forma por onde tu vais, é ir por aí que eu quero ir. Aquilo que é dessa maneira, pois é dessa maneira. Pois é por vidros, é por vidros. É por vales, é por vales. É por montes, é por montes. É atravessar o mar, vamos atravessar o mar. Eu sei que muita gente atravessou o mar, foi com medo dos egípcios. Muita gente não atravessou o mar porque viu o mar a abrir-se. Meteu-se para lá para dentro que pensou antes afogado que debaixo das flechas e dos arcos. Mas alguém foi à frente e alguém abre o mar. Alguém foi em fé. E muitos foram atrás dele. E todos passaram o mar. E livraram-se dos arcos e das flechas. Amém? Oramos um bocadinho. Pai, que a tua palavra não volte para ti vazia, Senhor. Que ela possa fazer, Senhor, no nosso coração e na nossa mente um efeito, Senhor. Que a tua palavra possa achar na nossa vida, Senhor, terra fértil, Senhor, para dar esse fruto agradável para ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, por estes momentos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, aquilo que tu és e aquilo que tu fazes por nós, Senhor. Ajuda-nos a pôr em prática, Senhor, aquilo que nos vens a explicar ao longo dos tempos, Senhor, por amor a nós. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus vos abençoe. Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios: quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo.